A paz do Senhor a você que acompanha a programação da nossa Rede Brasil de Comunicação. Nesta temporada estamos aprendendo sobre os profetas menores e daqui a pouquinho estaremos começando este tema falando do profeta Naum, que aborda a sentença contra a cidade de Nínive. Está no ar o Teologia Viva. Há alguns dias atrás estivemos aprendendo sobre o profeta Jonas e quando observamos os conteúdos de Jonas e de Naum, nós percebemos que ambos estão abordando assuntos que tratam da cidade de Nínive. Eles estão distantes um do outro aproximadamente uns 150 anos. Contudo, quando nós observamos o conteúdo de Jonas, nós verificamos que o propósito de Deus era trazer uma mensagem que produzisse arrependimento. Ainda que o direcionamento inicial da fala do profeta Jonas para Nínive dizia que dentro de um período de 40 dias ela seria totalmente destruída, o efeito daquela mensagem causou nos ninivitas uma profunda contrição, fazendo com que eles se arrependessem. O rei, quando recebeu aquelas palavras, proclamou um jejum e aquela humilhação se estendeu até mesmo aos animais. De forma que, a despeito de toda a inquietação e todo o incômodo que Jonas sentiu, porque na verdade Jonas acreditava que os ninivitas mereciam o juízo, o castigo divino, ele não se conformou com a ideia de Deus revogar a sentença de destruição, trazendo perdão para toda aquela população. Nós verificamos que, da mesma forma, o caráter de Deus se revela com relação a todo homem que, por mais que esteja envolvido no pecado, ao ser confrontado com a palavra de juízo, se demonstra arrependimento, Deus sempre estará disposto a revogar qualquer sentença a fim de promover a sua restauração. Afinal, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas por que estamos recapitulando Jonas? Porque as mensagens tanto de Jonas como de Naum revelam o caráter de Deus com relação à postura do homem quando confrontado. Apesar, como nós falamos, de Jonas torcer por um juízo, Deus decide perdoar e restaurar. E, curiosamente, o próprio Jesus utiliza o exemplo dos ninivitas para alegar que a geração dos ninivitas, que se arrependera com a pregação de Jonas, seria testemunha do juízo de Deus sobre aquelas cidades impenitentes que não fizeram caso da pregação do próprio Filho de Deus. Nós percebemos, por outro lado, que mesmo quando há uma extensão da misericórdia de Deus, se os homens não continuam conduzindo seus passos dentro de uma vida piedosa, o juízo de Deus haverá de chegar. Mais ou menos 150 anos se passaram entre Jonas e Naum. E apesar daquela geração haver sido alcançada pela misericórdia de Deus, a história revela que, com o passar dos anos, os ninivitas tornaram a praticar as atrocidades, os atos de crueldade que caracterizavam as suas ações no mundo antigo. Lembre-se que cada povo da antiguidade tinha uma característica. Os gregos, por exemplo, eram conhecidos pela sua filosofia. Os judeus eram conhecidos pelo monoteísmo, pela crença em um único Deus. Mas os assírios, que tinham Nínive como sua capital, eram conhecidos pela sua crueldade. Eles desenvolveram técnicas terríveis para subjugarem seus inimigos às dores mais excruciantes. E
mesmo havendo sido alvo da misericórdia de Deus, aquele povo esquecera de todo o favor que havia recebido do Senhor. As gerações passaram e dentro desse período de 150 anos, os ninivitas levantam-se novamente como uma potência naquela época e voltam a praticar suas atrocidades, fazendo com que Deus agora levantasse o profeta Naum para trazer uma mensagem de iminente destruição. Observando o contexto histórico, nós percebemos o seguinte: há aproximadamente 700 anos antes de Cristo, as profecias de Isaías, de Oséias e de Amós se cumpriram e a nação de Israel, ao norte da Palestina, desapareceu. Os golpes cruéis do exército assírio esmagaram a cidade de Samaria, que era a capital de Israel, o conhecido Reino do Norte, bem como seu exército. Logo em seguida, o povo passou pela humilhação de ser levado para o exílio na Assíria. A amada terra de Israel foi praticamente abandonada, tornando-se uma região selvagem, onde as feras eram praticamente as donas da terra. Como escravos, os israelitas foram servir o monstruoso sistema totalitário instalado pelo exército mais cruel da história antiga. A crueldade dos assírios foi notória e os países vizinhos, ali na região próxima, sempre viviam com medo de uma invasão pelas forças invencíveis da Assíria, pois temiam as terríveis atrocidades que aquele exército praticava. O Império Assírio chegou ao apogeu do seu poder com o passar dos anos. Muitos países foram assimilados naquele imenso império, de forma que ninguém conseguia resisti-lo. Uma notável exceção fora a invasão de Judá, que acontecera em 703 a.C. por Senaqueribe, um famoso líder assírio. O piedoso rei de Judá, Ezequiel, apresentou-se publicamente no Templo de Jerusalém, pedindo em oração ao Senhor a sua proteção e a sua intervenção. E a resposta veio fulminante como um raio. Diz o texto: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. Isso está em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Não se sabe qual foi a epidemia com que o anjo do Senhor dizimou o exército assírio. Há estudiosos que acreditam que uma peste bubônica se instalou e em uma única noite teria causado um grande estrago naquele exército, segundo relatos daquela época. Contudo, a Bíblia narra de forma lacônica que Senaqueribe, rei da Síria, se foi, voltou e ficou em Nínive, porque a mão do Senhor interviera naquela situação, fazendo com que o exército impiedoso da Síria retrocedesse. Aproximadamente 100 anos após a sinistra queda de Samaria, ao norte de Israel, o pequenino país Judá, que ficava ao sul, temia novamente as incursões expansionistas dos assírios. Naum, cujo nome significa, entre outras coisas, consolação, trouxe uma mensagem confortadora para o seu povo ameaçado, afirmando que a maior potência mundial seria completamente destruída. A sua profecia, escrita como poema, deve ter sido considerada excessivamente otimista, não obstante o fato de que o país de Judá tivesse experimentado a salvação miraculosa do Senhor no tempo do bom rei Ezequias. O livro de Naum merece o seu lugar entre os 12, pois o inacreditável ocorreu. A Assíria, esgotada pelas inúmeras campanhas de agressão militar, foi vencida inesperadamente em 612 a.C. O exército da Babilônia, com o dos Medas, conseguiu penetrar em Nínive e a cidade foi incendiada. Mais uma vez, vemos como a profecia bíblica se cumpre mesmo quando menos se espera.
A palavra de Deus é a verdade indestrutível. Ela não contém mentira alguma. A nossa fé é fortalecida quando lemos de centenas de profecias detalhadas cumpridas ao pé da letra. Eis o valor da leitura de Naum e demais profetas menores. Vale salientar ainda que o livro de Naum, apesar da forma contundente como o profeta se expressa, também ocupa o seu lugar como um dos livros com uma literatura extremamente bela, comparável à forma como Isaías é escrito. Se há dois livros que poderíamos destacar no Antigo Testamento pela beleza como o seu relato é construído, é o livro de Isaías e também o livro de Naum. Muitos estudiosos consideram Naum um exímio poeta na construção dos versos que compõem o livro, que apesar de pequeno expressa grande beleza. Vemos neste livro que o mesmo Deus soberano que defendeu os pequenos países contra os agressores da antiguidade, olha também para o mundo do século XXI. Não esqueçamos, Jeová governa entre os povos da terra. Quando observamos não apenas a história bíblica, como estamos citando no livro de Naum, mas quando observamos o cumprimento da história secular à luz do que é dito nos textos bíblicos, vemos como a palavra de Deus se cumpre cabalmente. Cabe aqui abrirmos um parêntese para refletir, por exemplo, nas profecias do livro de Daniel. Como acabamos de citar, a Babilônia foi a potência que conseguiu fazer frente ao império da Assíria. E, curiosamente, vemos na Bíblia Sagrada, através de Isaías, e de outros profetas, que a própria Babilônia muitas vezes se vangloriava achando que suas conquistas estavam embasadas na sua habilidade militar, no seu poderio bélico, mas na verdade os governos do mundo estão debaixo da soberania de Deus. Quem não lembra, no sonho que foi dado a Nabucodonosor, onde ele constata ali, naquela visão, uma estátua com a cabeça de ouro que representava o Império Babilônico, os braços de prata que representavam a coalizão dos medos e dos persas, o ventre de bronze representando ali o Império Greco-Macedônio, que tem como sua principal referência Alexandre Magno, ou como muitos dizem, Alexandre o Grande, as pernas de ferro representando Roma, que curiosamente quem conhece a história sabe que Roma é fundada e tinha duas capitais, Roma e Constantinopla. Há ainda estudiosos que fazem alusão ao fato de que as pernas representariam os irmãos Rômulo e Remo, fundadores daquele poderoso império, e os pés de ferro misturados com barro, que representam o último império mundial. Quando nós olhamos para o cumprimento da história, nós vemos que aquilo que fora revelado no livro de Daniel cumpriu-se de forma fidedigna na história secular. A cabeça de ouro, que indicava o império de maior glória, que foi o Império Babilônico. Quem não lembra dos famosos jardins suspensos de Babilônia, que caracterizavam o esplendor daquela potência, contudo, não foi o maior em extensão territorial. Cumprindo aquilo que foi dito em Daniel capítulo 5, quando Deus pesa o Império Babilônico, quando Belsazar está reinando interinamente, e a profecia dissera que o império seria dado aos medos e aos persas. Isso se cumpriu fielmente. O Império Medo-Persa assume o protagonismo mundial com a queda de Babilônia. Posteriormente, temos o Império Grego, que é quando ocorre aquele
famoso período histórico chamado de helenização, com a morte de Alexandre Magno e a sua sucessão por 4 generais. Por algum tempo, o Império Grego ainda se mantém até sucumbir diante daquela grande potência que foi Roma. E o mundo espera a chegada de um novo governo, de um novo império mundial que acontecerá nos dias do Anticristo. As profecias bíblicas, como reveladas em toda a Escritura, e especialmente no livro de Naum, conforme vemos, quem receber a palavra daquele profeta de conteúdo extremamente bem produzido, porém com uma mensagem extremamente contundente, poderia questionar-se: será que ele não está carregado de um exagero de otimismo? Porque o reino de Judá é pequeno, os assírios são poderosos, mas a Bíblia faz referência a Naum, o Eucocita, provavelmente por conta da sua identidade, o local de onde ele vem, né, Elcos, que pode ter sido uma cidade ali da Palestina. Apesar da sua simplicidade, nós vemos como Naum, ele é preciso naquilo que ele profere acerca de Nínive. O juízo de Deus veio e aquela grande potência que em tempos passados experimentara a misericórdia de Deus, agora experimentaria o juízo. Não nos enganemos. Hoje estamos vivendo o tempo da graça. Os agentes de Deus, a sua igreja, os pregadores têm anunciado o tempo da salvação, do arrependimento, e aqueles que têm recorrido a Deus com humildade, com quebrantamento, têm alcançado a restauração do Senhor. Mas haverá um dia em que o juízo de Deus virá sobre este mundo para todos aqueles que rejeitaram a oportunidade que ora recebem através da pregação do Evangelho. Mas voltemos a falar do livro de Naum. Existem algumas teorias que abordam a possível origem de Naum. Há quem diga que, como nós falamos anteriormente, Elcos seria uma cidade da Palestina. E essas teorias acerca da cidade natal de Naum estão classificadas da seguinte forma: a sua profecia se dirigiu à nação de Judá e por isso seria razoável concluir que ele fosse natural daquela região do sul. Outra coisa que nós percebemos é que a poesia de Naum é escrita em forma de acróstico, isso nos versículos 1 ao 15 do capítulo 1. Vemos que coragem tinha Naum de publicar uma poesia que começava com a frase: sentença contra Nínive, contra a capital do país mais poderoso do mundo. Ele era corajoso, pois tinha sua confiança num Deus todo-poderoso que é, ao mesmo tempo, o governador moral do universo, além de ser o seu criador. Deus toma vingança contra os seus adversários. Parece, às vezes, que ele é um tanto tardio em irar-se, mas, no contexto histórico de Naum, já se haviam passado quase 100 anos desde o saque impiedoso de Samaria, capital de Israel, e até aquele momento Deus ainda não tomara qualquer medida. Deus permitiu que um povo ruim, excessivamente cruel e idólatra, destruísse o povo de Israel, que eram descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, com os quais ele mantinha uma aliança eterna. E esta inatividade temporária de Deus parece ser mais estranha ainda quando Deus é conhecido pelo seu poder criador. As tempestades, os rios, os montes são todos obras de suas mãos. Quando ele se ira, até as rochas se fendem. O caráter moral de Deus atesta que ele é bom. Por isso é refúgio daqueles que confiam nele e desespero daqueles que se lhe opõem. Deus pode, dentro da nossa visão, tardar,
mas ele sempre atuará com justiça. Esse princípio fundamental da bondade do Deus Todo-Poderoso foi o que inspirou Naum. Este Deus reina entre as nações. E mesmo a Síria, ainda que possuísse a maior máquina bélica do mundo, os princípios divinos de justiça são inalteráveis e Deus haveria de julgar aquela nação. O jugo que pesava sobre o país de Judá, que fora avassalado da Síria, seria quebrado. Deus destruiria toda a hierarquia política da Síria e protegeria o seu povo, que, embora insignificante para muitos, confiava nele. O rei de Judá, no tempo de Naum, era Josias, o bom, que introduzira reformas religiosas maravilhosas, e devido a este reavivamento espiritual, Deus os defendera. Quando Naum chamou o povo de Judá a celebrar as suas festas, sem dúvida ele relembrou a famosa celebração da Páscoa que acontecera nos dias de Josias, conforme nós lemos em 2 Reis, capítulo 23, versículo 21, que diz: "Nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem nos dias dos reis de Judá." Perto do fim de uma época, Deus sempre prepara um povo que o teme, para que sobreviva na terra como testemunha, seja qual for o sistema político. O vibrante otimismo e fé de Naum, face ao militarismo desumano dos seus dias, devem nos inspirar neste momento inseguro que passamos, quando as forças de agressão ameaçam países pacíficos, quando a tirania ameaça democracias em muitas partes do mundo, devemos lembrar que o povo do Senhor sempre pode recorrer a Ele, o juiz de toda a terra, com um espírito de consagração e vitória. Agora, Naum fala diretamente ao inimigo odiado pela sua crueldade, proclamando a sua derrota final. O profeta chamou o exército assírio a se preparar para a luta em termos irônicos. Tudo seria em vão, pois o Senhor tinha determinado a destruição de Nínive. Fez até mesmo uma descrição acurada do que iria acontecer quando os exércitos babilônicos e medas invadissem a cidade. Os caldeus usavam uniformes vermelhos, fato notado pelo profeta Ezequiel, no capítulo 23, versículo 14 do livro que leva o seu nome. Segundo o historiador grego Diodório Siculo, o muro de Nínive possuía 1.500 torres numa extensão de uns 13 quilômetros, oferecendo uma defesa inexpugnável. Deus revelou a Naum que a vitória contra ela seria obtida através do rio Tigre, que irrigava a cidade. As forças do general Nabopolassar da Babilônia não conseguiam furar as imensas defesas de Nínive, até que Deus mandou pesadas chuvas que inundaram as imediações da cidade, quebrando os alicerces do muro. Os grandes diques, que normalmente serviam de trincheiras de defesa, foram tomados pelas águas e, em vão, os comandantes deram ordem às tropas de parar. Agora o profeta chamava o inimigo de Nínive para que aproveitasse a oportunidade de recuperar da riquíssima cidade os tesouros fabulosos que ela tinha roubado de inúmeros países por ela esmagados outrora. O orgulhoso símbolo do Império Assírio era o leão, mas agora a cova era invadida e os filhotes vorazes eram mortos. Atrás dos exércitos que cercavam e destruíam Nínive estava o Senhor, o soberano Rei da terra. A destruição seria total. A profecia, em forma de poesia épica, termina com uma recapitulação da mensagem fatídica de Naum. A cidade que se ufanava do seu exército invencível sofreria a mesma sorte das suas vítimas. Os comandantes assírios, nas suas campanhas, amontoavam as cabeças de seus inimigos como monumento de sua superioridade militar. A advertência contra Nínive. Agora, Nínive contemplaria o espetáculo atroz dos cadáveres das suas tropas amontoados dentro da cidade. Em nosso século, ou melhor dizendo,
há poucos séculos passados, o nazismo, que massacrou 6 milhões de judeus indefesos nas câmaras de gás, sofreu a mesma sorte quando suas cidades foram reduzidas a escombros. Deus toma a responsabilidade moral da situação descrita. Eu estou contra ti, diz o Senhor. Tebas, ou Noamon, localizada sobre o Rio Nilo, foi uma das maiores cidades do Egito, conhecida pelos templos de Karnak e de Luxor. Imensas construções que existem até hoje. Em 601 a.C., ou melhor dizendo, em 661, o general assírio Assurbanipal a destruiu, apesar da aparente indestrutibilidade. Os vencedores assírios esmagaram os corpinhos das crianças e lançaram sortes para decidir quem teria os oficiais egípcios como escravos. Naum sabia que a mesma sorte aguardava Nínive no futuro. As tropas que causavam espanto em todo o Oriente Médio agora se tornariam fracas como mulheres. Ainda que Nínive chamasse todos os reservistas, numerosos como gafanhotos, todas as tropas iriam voar para fora, nada deixando atrás. Naum descreveu o excesso de confiança dos chefes militares da Assíria, que dormiam tranquilos sem reconhecer o perigo. O povo da Assíria seria destruído e espalhado. Toda a humanidade que sofrera a sua crueldade impiedosa bateria palmas no dia da sua derrota, pois reconheceria o triunfo da justiça sobre o militarismo desumano. Nós estamos vendo em muitos lugares a soberba e a presunção de muitos que, por conta do poder e da posição, que muitas vezes suas posições em termos políticos lhes permitem viver, acreditam que podem oprimir, subjugar, prender, ofender, causar fortes danos, causar um estrago e muitas feridas em muitas famílias. Muitas violações podem acontecer sob a tirania de muitos homens inescrupulosos e sem qualquer temor de Deus em muitas partes do mundo. Mas isso não é uma novidade. A história revela que, no passado, isso já aconteceu. E embora por alguns momentos parecesse que Deus estava completamente alheio, no momento certo, o seu juízo chegou, porque Deus sempre estará reinando, nunca perderá o seu poder e Ele contempla tudo do seu trono. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue colocando a esperança e a segurança no coração daqueles que ouvem a ministração da Escritura e possam confiar de que Tu reinas soberano e de que Tu és um Deus de justiça, que não tem o culpado por inocente e que no tempo certo executas o Teu juízo contra todos aqueles que se levantam contra a verdade e contra a justiça. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida e a sua família, desde agora e para todo sempre. Até a próxima.